Cálculo da moda para tabela de dados agrupados em classes. Bom, cálculo da moda para tabela de dados agrupados em classe, eu vou usar a seguinte forma. Moda é igual limite inferior da classe modal mais delta 1 sobre delta 1 mais delta 2 vezes o H, que é o tamanho da classe. LMO é limite inferior da classe modal. Delta 1 é diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe imediatamente anterior. Delta 2, diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe imediatamente posterior. E o H é o tamanho da classe. Então preste atenção que essa fórmula é toda referenciada à classe modal. Então eu preciso identificar quem é a classe modal. Classe modal, moda, é o que? É o valor que aparece com maior frequência. Classe modal é a classe que tem a maior frequência. Então, nesse caso, a classe modal é a maior frequência é 14, a classe modal é 20 a 22. Então, essa é a classe modal. Identificada a classe modal, eu pego todos os valores que eu preciso aqui para poder calcular a moda. Então, nesse caso, LMO, limite inferior da classe modal. Como a classe modal é de 20 a 22, limite inferior é 20. Então, LMO é igual a 20. Delta 1. Delta 1 é frequência da classe modal menos frequência da classe imediatamente anterior. Frequência da classe modal, 14. Qual é a frequência da classe imediatamente anterior? 6. 14 menos 6 e delta 1 é igual a 8. Se a classe modal fosse a primeira, aqui digamos que fosse a primeira, na hora em que eu fosse calcular o delta 1 seria a frequência da classe modal menos frequência da classe imediatamente anterior. Como não há classe, na hora da subtração você faria a frequência da classe modal, seria o valor daqui menos o anterior, que é 0. Bom, delta 1, frequência da classe modal menos frequência da classe imediatamente anterior. O delta 2, frequência da classe modal, 14. Menos frequência da classe imediatamente posterior, 10. Delta 2 é igual a 4. E o tamanho da classe, que é o H, basta você pegar qualquer uma da limite superior desse, subtrair do limite inferior, H é igual a 2. Ora, tendo esses valores, basta calcular. MO é igual a 20 mais delta 1 é 8 dividido por 8 mais 4, que multiplica 2. Ora, 20 mais 2 vezes 2, 16, sobre 12. Então, MO é igual a 20 mais 1,33. Moda é igual a 21,3 anos. Não esquecer novamente da unidade. Então, para o cálculo da moda da tabela de dados agrupados em classe, primeiro você vai procurar na classe a frequência, na tabela de classes, qual a classe que tem maior frequência. Achamos aqui. Então, essa é a classe modal, é a classe que tem a maior frequência, 14. O limite inferior é 20. Então, quando eu vier para a tabela, LMO é o limite inferior da classe modal, 20. Delta 1 é diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe imediatamente anterior. A frequência da classe modal é 14. A frequência da classe imediatamente anterior é 6. 14 menos 6, 8. Delta 2 é frequência da classe modal menos frequência da classe imediatamente posterior. A frequência da classe modal é 14. A classe imediatamente posterior é 10. Logo, delta 2 é 14 menos 10, que é 4. E o H é igual a 2. Basta substituir nas fórmulas e eu tenho 20, moda é igual a 21,3 anos.